Olá, olá, tá começando agora mais um episódio do Marketing Caos. Vocês sabem, né? A gente fez já 2 episódios aí abordando temas finanças. No primeiro episódio a gente falou sobre o marketing do financeiro. No segundo a gente entrou no tema de precificação. E hoje a gente vai para o grande finale aí dessa temporada especial de finanças, em que a gente vai falar um pouco do porquê, né? No sentido de explicar um pouco como que a gente pode fazer para montar um plano financeiro na prática? A gente vai tentar evidenciar um pouco a abordagem financeira de forma prática, pensando no papel do consultor financeiro. E para isso, meu grande amigo Felipe Junqueira está aqui. Dessa vez eu vou pedir para você se apresentar de novo, né? Porque já faz um tempinho que você não se apresenta. Fala um pouquinho de você, Felipe. Para quem Bom, tá pegando a gente direto nesse episódio, né? beleza. Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite, Jefferson. Meu nome é Felipe Junqueira, sou fundador da consultoria Números Falam. Nosso tema está escrito aqui na camisa. Vender muito é bom, mas lucrar é melhor. Nós somos uma consultoria que ajuda empresas a entender os números do seu negócio, especialmente a parte financeira. Então, não só quanto fatura, mas quanto sobra na última linha. Já tenho na bagagem mais de 800 empresas analisadas, são mais de 4 anos de mercado. E também atuo como palestrante, como consultor do Sebrae. Sou mentor, esqueci de comentar, mentor de startups da Unesp. Então, tenho uma parceria com a Unesp, então os mentorados recebem um apoio nosso, tanto na parte financeira quanto na parte estratégica também. E é isso, esse é o nosso propósito, nossa missão. Vou começar já com a abordagem aí da sua camiseta. Vender é bom, lucrar é melhor. Qual que é a diferença entre você vender e você lucrar? Eu sei Uhum. que muita gente confunde, né? O faturar com o lucrar no final do Uhum. mês. Já fala pra gente um pouquinho da diferença. Perfeito. Tem muita gente que troca figurinha, essa que é a verdade. Então, vende sem ter lucro para poder entrar dinheiro para poder pagar as contas. E aí, o problema é que mês que vem a situação vai ser exatamente igual. Né? A empresa só consegue sair dessa situação, quebrar esse ciclo, quando ela faz uma venda lucrativa. O que é uma venda lucrativa? O dinheiro que ela recebe é maior do que o dinheiro que ela gasta para fazer aquela venda. Parece óbvio, só que fazer a gestão disso, muitos, como a gente estava falando no último episódio, são muitos produtos, muitos clientes, muitos impostos, é muito dinheiro entrando e saindo. Você fazer a gestão disso não é fácil. E aí você se perde e nisso o dinheiro escoa. Né? As decisões erradas são tomadas e assim por diante. No final das contas, o cara não vê sobrar dinheiro. Né? Eu digo que às vezes, pensa num, num profissional que trabalha em uma empresa, num funcionário que ganha 10 mil por mês. Muitas vezes ele se embanana com as contas. Em tese é uma conta fácil, que entra um salário, é só uma vez que entra, uma vez, é um Pix, né? E aí ele tem ali aluguel para pagar, às vezes escola de filho, mercado, alguma coisa. Quando ele vê, ele tem fatura de cartão de crédito de 15 mil e tá tudo complicado financeiramente. Imagina uma empresa que às vezes entra 1 milhão e sai 1 milhão. Não é que sobra 1 milhão, é que entra muito dinheiro, sai muito dinheiro, várias contas, mistura conta pessoa física. Então, nesse emaranhado de transações, o cara se perde. E aí ele começa a tomar decisões que não são muito boas. Né? Então, nosso papel é organizar isso para ele. E muitas vezes o empresário ele fica numa fixação de que ele precisa aumentar o faturamento, quando ele não pensa em otimizar às vezes a É, operação dele, até naquela frase que a gente fala lá do faturamento ser ego, é justamente nisso, né? Porque ele fica num ego de querer faturar mais, eu quero faturar mais, e às vezes está lucrando menos, né? Você está é. faturando mais e você está lucrando menos, né? Você acha que dá para ter esse equilíbrio em aumentar realmente o meu faturamento, mas pensar na minha lucratividade também? Isso tem que ser equilibrado o quanto antes. Né? Pensa o seguinte, imagina uma empresa que fatura 100 mil, só que ela tem um resultado de 10% negativo. Qual que é o prejuízo que ela tem por mês? 10 mil de prejuízo. Se ela faturar 200 mil e manter a mesma eficiência, ela vai ter um prejuízo de 20 mil. Se ela faturar 300, ela vai ter um prejuízo de 30 mil. Então, se ela não resolver isso rápido, à medida que ela fatura mais, ela perde mais dinheiro. E assim, uma coisa é a teoria. Agora, se a teoria não fosse suficiente, eu falo com empresários todos os dias, todos, no mínimo 5, para não ter erro. E eu escuto esse relato direto. Cara, eu faturava 100 e ganhava dinheiro, hoje eu faturo 500 e não vejo sobrar. O que está acontecendo? Então,
essa expansão, ela é difícil, né? Se ela não for bem pensada, você não faz mais tudo sozinho. Agora você tem um time. Se o time não executar com a mesma qualidade que você executava, o negócio não vai ter o mesmo retorno. E assim por diante, né? Então, você tem que, antes de acelerar o carro, garantir que ele está numa linha reta. Senão, você bate. Não tem jeito. Vamos começar agora então com o nosso planejamento aqui na prática, né? Para a gente iniciar com o diagnóstico, né? Então, sempre que o empresário ele bate ali na sua porta, né? Quais são, né, as informações iniciais que você pede? O que você acha que para o empresário que está aí perdido financeiramente, que é o básico que ele precisa saber de que números, né? Quais números ele precisa ter em si, ter noção? Aham. Bom, primeiro, Jefferson, esse é um dos nossos diferenciais. O empresário não precisa ter relatório nenhum. Então, isso é uma das coisas que faz com que o nosso trabalho seja bem sucedido. Eu não dependo do cliente ter essa organização financeira, porque no nosso entendimento é um pouco contraditório, né? Tem clientes que nos procuram que ele já tem fluxo de caixa, DRE, balanço, e ele fala, Felipe, eu não sei interpretar isso. Eu não sei como que eu combino esses relatórios e como que eu ajudo e como que eu tomo decisões a partir deles. Eu preciso que você me ajude. Beleza, mas isso é exceção. Isso é 1%. 99% vem assim, olha, eu não tenho. Eu ou alimento um sistema aqui, mas os relatórios que o sistema emite não são confiáveis, ou preencho uma planilha. Então a gente vai do zero, praticamente, Jefferson. E em até 60 dias a gente consegue organizar a casa para ter um diagnóstico e dizer para ele qual que é o problema, o que, que ele precisa corrigir, né? Então a gente vai olhar sistema, vai olhar planilha, mas a gente vai olhar principalmente extrato bancário. Então a gente vai ter um trabalho maior nesse começo para poder classificar tudo que entra, tudo que sai. O trabalho que o cliente vai ter é, Jefferson, tem um Pix aqui de 1.492. Para quem que foi? Ah, esse daí foi para o meu fornecedor de borracha. Ah, beleza. Tem um Pix aqui de 2.920. O que foi? Ah, esse daí foi para o meu advogado. E aí nosso time vai classificando isso para no final do mês eu entender quanto entrou de dinheiro, quanto saiu e como saiu. Opa, aí você começa a ter um primeiro cenário. E aí a gente vai fazendo outras perguntas e vai montando a empresa dele. E aí a gente chega na seguinte situação. Jefferson, sua empresa está nesse ponto aqui. O ideal é que ela chegasse nesse ponto aqui. Então você precisa faturar 10% a mais, sua margem precisa melhorar em 5%, você precisa reduzir 10% de despesa. Para você fazer isso, a nossa proposta de plano de ação é essa aqui. O que você acha? Pô, acho legal. Aí a gente discute, valida e vai para execução. E aí, mês a mês, mede, né? E aí vocês vão auxiliando na execução também Sim, do plano, por isso que entra também esse lado mais estratégico, né, das exato. ações, porque às vezes não é só uma redução de custo, né? Ele precisa também aumentar as suas vendas, e aí vocês dão uma indicação de caminho, por exemplo, de quanto eles precisam vender, Exato. onde também pode ser feita uma redução, esse tipo de coisa? Exato. Eu vou dizer para você que no menor, nos menores casos, o problema é redução de despesa. A maioria é ou melhorar a margem ou renegociar as dívidas. Então, às vezes, o cara tem uma empresa que é lucrativa, só que os juros consomem todo o lucro da empresa. Então, ele precisa renegociar essas dívidas, eventualmente alongar as dívidas ou vender algum ativo para diminuir a dívida. Dificilmente é reduzir despesa, sabe? Sim, sendo bem sincero. E essa questão de dívidas, você acha que pegar empréstimos é interessante? Em que momento é ideal para você pegar um empréstimo e quando não seria um bom momento para pegar um empréstimo? Bom, é muito ruim você pegar um empréstimo quando você não tem controle financeiro. É muito perigoso, né? Especialmente, como alguns empresários fazem, vender bens pessoais. Eu tenho um cliente que está com um endividamento bem alto. Ele falou: olha, eu vou vender a minha casa para quitar as dívidas. Eu falei: olha, calma, eu acabei de chegar. Deixa eu ver se sua empresa está saudável. Senão, você vai colocar dinheiro bom em dinheiro ruim. Porra, aí é a pior coisa. Daqui a pouco você não tem nem o E negócio nem a sua e nem a casa. sua casa. É muito perigoso isso. Então, o primeiro passo é saber se a empresa dá resultado operacional positivo. O que significa isso? Se o cara não tivesse nenhuma dívida, a empresa seria saudável? O cara fatura lá 500 mil e sobraria 50. Sem dívida nenhuma. Esquece as parcelas. Ah, beleza. Então, talvez para esse cara pegar um empréstimo pode ser uma boa. Pagar tudo que deve, e aí ele paga uma parcela, sei lá, de 30 mil de empréstimo, beleza. Sobrou 50, pagou 30 de empréstimo, ainda sobrou 20. Beleza, legal, show de bola. Agora,
pegar o empréstimo quando a sua empresa, quando a sua operação não é lucrativa, porra, é muito perigoso. Porque esse dinheiro vai virar pó. E eu tenho certeza que tem muito empresário que está me escutando que já vivenciou isso. Ele pegou o empréstimo durou 2 meses, 3 meses, daqui a pouco ele se vê na mesma situação que ele estava antes do empréstimo. Porra, aí é perigoso demais. E quando eu tenho, por exemplo, uma operação lucrativa, eu tenho, eventualmente, por exemplo, lucro, e o objetivo do pegar empréstimo é para fazer algum Uma investimento, por exemplo, expansão. isso, para expansão, para marketing. É interessante o empréstimo? Perfeito, excelente pergunta. Você precisa ter um planejamento muito claro do retorno desse investimento. Então, por exemplo, você vai pegar 1 milhão. Você vai investir no quê? Em máquinas, tá? Numa nova planta, num novo produto, em novos veículos, ok. Quanto que isso vai gerar de faturamento? Quanto que esse faturamento vai gerar de lucro no caixa? Quanto tempo vai demorar essa curva? Essas contas você precisa fazer para saber se esse investimento vai ser um bom investimento ou não. Vai acertar na vírgula? Não, nunca. O melhor financista do mundo não vai acertar na vírgula. Mas você precisa ter o mínimo de planejamento para não tomar uma decisão no escuro. Né? Quanto melhor for essa conta, melhor você prever o que está para acontecer de fato. Né? Outra forma de investimento que geralmente o empresário às vezes tem que decidir é às vezes receber um aporte de um sócio, né? Então, em troca de uma porcentagem da sua empresa. É, como que ele consegue calcular, por exemplo, eu tenho uma empresa e aí eu vou receber 100 mil reais e aí o cara ele quer 20% da minha empresa. Como que eu sei que é negócio, não? Se é Eu um bom tenho que. negócio ou não. Como que eu posso saber isso? Primeiro passo é fazer a conta de valuation. Né? Então aqui, inclusive, quem quiser um checklist do valuation, pode comentar aqui que Vou eu deixar envio na depois. descrição também o link. É um formuláriozinho que você preenche e você tem uma ideia do quanto pode valer a sua empresa, com muitas ressalvas, tá? Com muitas ressalvas. É só para o empresário que nunca fez essa conta ter um norte. Uma referência, Jefferson, para não... Existem 1000 formas de você calcular o valuation, mas uma referência é de 12 a 36 vezes o seu lucro mensal. Né? Então, se a sua empresa dá, sei lá, 20 mil de lucro e a sua empresa está mais ou menos no meio termo, multiplica por 20, você vai ter um valuation de 400 mil. Sem contar máquina, equipamentos, veículos, etc. Né? Quanto vale o seu negócio. Né? Então, aí depois você soma com os outros bens e aí você chega mais ou menos no valuation total do seu negócio para saber se a chegada desse sócio vai ser útil ou não. Agora, o empresário ele tem que saber que esse é o dinheiro mais caro que tem. É mais caro do que pegar empréstimo no banco. Então, normalmente, esse dinheiro ele só é interessante se ele vier agregado de uma coisa que está muito na moda hoje, que é o smart money. Então, por exemplo, eu trago você para ser meu sócio. Você compra a parte da Números Falam. Você compra 10% dela. O seu dinheiro é caro para mim, porque eu estou vendendo 10% do meu negócio. Mas, se junto com o seu dinheiro você traz o seu conhecimento, que a cada 10 dias, 15 dias a gente vai interagir numa videochamada, se eu acesso a sua rede de negócios, o seu networking, se você me abre um novo patamar, pô, isso pode fazer com que a Números Falam cresça muito mais rápido e aí eu rentabilizo junto com você. E aí é legal pra caramba. Agora, se você só entra com o dinheiro, normalmente não é um dinheiro muito atrativo. E é algo que tem que se pensar até quando você está abrindo a empresa, e aí você vai abrir a empresa com um sócio, né? Entender o papel de cada um dentro da sociedade, porque às vezes você coloca uma pessoa como sócio e que na verdade você poderia ter um funcionário ali, ao invés de ter Exato. um sócio, né? Pode Muita ser. gente confunde isso, Pode né? ser. Porque não faz exatamente essa conta, às vezes vai muito na emoção ali Sim. e aí acaba ficando um resultado mais caro. Outra questão com relação ao valor de prolabore, né? Então, o sócio da empresa, ele recebe um prolabore. Como que ele define o valor de prolabore dele? Bom, tem duas formas. Quanto a empresa pode pagar, e aí o sócio ele vai saber que ele está num projeto e que vai levar um tempo para ele ter a mesma qualidade de vida que ele tinha quando ele era funcionário, por exemplo. Pode ser o caso. Então, sei lá, o cara ganhava 20 mil e agora a empresa pode pagar 8, porque é o que a empresa consegue pagar para um
gerentão, vamos dizer assim, né? Beleza, então ele vai saber que ele ou vai melhorar a qualidade de vida, ou ele vai queimar uma poupança que ele juntou, ou ele vai dar os pulos dele, mas vai se manter com 8 mil. Outra possibilidade é a empresa bancar o salário dele, que seria os 20, e ela ter que correr atrás de recursos para bancar aquele prolabore. Então aí vai de uma escolha um pouco pessoal, mas essas são as duas referências que eu gosto de usar. Ou quanto a empresa pode pagar para alguém naquela função, ou quanto vale aquele cara no mercado, né? Então, a médio prazo, a empresa tem que conseguir, no mínimo, pagar o seu valor de mercado, senão não está fazendo sentido. Sim, sim. Bom, a gente teve um entendimento do diagnóstico, né, das informações iniciais que a gente precisa, e aí eu queria entender um pouco mais da questão da estratégia em si. Então, já entendi, por exemplo, que a minha empresa ela precisa vender mais, né? Então, eu preciso crescer o meu negócio em tantos por cento. A gente definiu ali uma meta. Como que funciona essa definição de estratégia, né? Eu tenho a meta e aí a partir disso eu estabeleço a estratégia que eu vou fazer para correr atrás dessa meta e como que eu consigo definir essa estratégia? Bom, a melhor coisa é você olhar para o funil de trás para frente, né? Então, vamos colocar aqui dentro da sua meta, você quer 10 novos clientes. Vamos falar de uma empresa de serviço só para a gente pegar um exemplo, Aham. mas depois a gente pode usar outro, tá, Jefferson? Para eu fazer 10 novas vendas, eu preciso falar com 30 pessoas, por exemplo. A taxa de conversão é 1/3. A cada 3 que eu faço reunião, eu faço uma venda. Bom, então se eu preciso falar com 30 pessoas, se eu preciso fazer reunião com 30 pessoas, eu preciso ter 200 leads. E para eu ter 200 leads, meu anúncio precisa aparecer para 100 mil pessoas. É só um exemplo. Então você vai fazer um tráfego que te traga 100 mil pessoas, para depois você ter 20 reuniões, 200 leads, 30 reuniões e as 10 vendas, né? Então é fazer o caminho inverso para você entender quanto você precisa investir na ponta para ter aquele objetivo, né? Aí o que pode acontecer puta, para eu ter tudo isso eu preciso investir um dinheiro que eu não tenho. Aí você começa a entrar os problemas e aí você vai ter que encaixar. Então o que eu faço para ter lead mais barato? E aí você vai começar a criar alternativa para isso. No seu papel como consultor financeiro, você entra na questão de, por exemplo, apresentar. Você vai falar, ó, você precisa aumentar aqui as suas vendas, né? E como que é a sua relação com essa necessidade, por exemplo, dessa estratégia? Você trouxe um exemplo prático de estratégia, mas de algo comercial, né? Então, uma estratégia de uma ação Aham. comercial. Em teoria, isso não entra dentro do seu papel lá como consultor financeiro, né? Aham. E aí, como que você faz? Você alinha isso com o empresário? Você indica uma consultoria comercial para ele? Como que você organiza isso no seu papel ali na Perfeito. Bom, consultoria? eu me apresento como consultor, a Números falam, é uma consultoria empresarial com foco em finanças. Então a gente sempre começa pelas finanças, mas a gente orienta o empresário em várias áreas. Mas, para o pessoal não se assustar, o que acontece? Vou fugir um pouco do tema, mas eu já volto para ele. O cara tá com um problema com um funcionário. Pô, tem um funcionário aqui que é bom, mas não sei, de umas semanas para cá ele não tá performando bem. Eu falei, você já fez o 1 a 1 com ele? Já chamou para fazer um feedback, deixar ele dizer o que ele tem, por que ele não tá insatisfeito, e você dá esse feedback para ele também? Ah, não, nunca fiz. Então, ó, vou te orientar a fazer um 1 a 1. Então é uma dica de gestão de pessoas que a gente dá pro empresário. É só um exemplo aleatório. Mesma coisa acontece no marketing. Poxa, nas vendas, a gente precisa aumentar as vendas, a gente já precisa abrir um canal de vendas. E a gente dá os primeiros passos. O primeiro abre um caminho para esse cliente. Se a gente entender que a demanda dele é muito mais complexa do que isso, a gente vai sugerir a contratação de algum especialista na área. Então a gente já participou disso, né? Então, desde a contratação, você precisa de uma gestão de pessoas, você precisa de uma pessoa aqui dentro que acompanhe mais de perto, que tenha mais experiência, porque o seu time está demandando isso. Olha, você precisa fazer um marketing, uma venda mais agressiva. Eu gosto sempre de falar de marketing e vendas junto, né? Enfim, depois a gente entra nesse detalhe, mas você precisa de alguém que toque essa área aqui dentro, né? Ou um consultor, pode ser também. Então a gente já participou de processos. Aí, junto com o empresário, eu escolho a pessoa que vai executar essa função, que aí é uma pessoa
que vai mergulhar de cabeça, uma pessoa com mais experiência nessas áreas específicas, né? Mas às vezes, só para abrir o caminho, a gente consegue dar as primeiras orientações para o cliente já dar os primeiros passos, né? Legal. Eu vi que dentro das suas atividades você também entra justamente como uma dos serviços, que é você fazer parte como se fosse do conselho ali dessa empresa. Como que funciona isso? É, muitas empresas, elas têm mais de um sócio. Às vezes é marido e mulher, às vezes é familiar, às vezes não. Então, a gente faz sempre uma reunião estratégica, né? Uma reunião de resultado. Então, ali participa a diretoria e participa o consultor da Números Falam, ou eu, ou o Rodrigo, ou o Tayron, ou quem for. Então, a gente vai atuar realmente como um conselheiro da empresa. Além de... O consultor, qual que é a diferença? O consultor, ele acompanha mais de perto alguns projetos. Então, ele vai dar orientação, vai fazer uma videochamada para desenrolar algum problema um pouco mais tático. O conselheiro olha pessoal, a empresa precisa ir por esse caminho. A médio prazo, a gente precisa estar lá. Então, a gente está remando errado. Então, é mais de uma visão estratégica mesmo que a gente participa bastante. Entendi. A gente pensou agora na estratégia, agora eu queria pensar na questão do resultado em si. Vamos pensar em duas possibilidades, né? Se chegou depois ali do período que a gente definiu essa estratégia e eventualmente ele não conseguiu alcançar os resultados, o que pode ser feito de alternativa? E quando ele alcança efetivamente os resultados. E aí, pensando até no seu papel da consultoria, vocês avaliam. Deu certo. Aí avalia um próximo passo, qual que seria o próximo planejamento, e não deu certo. Aí como que funciona? Tem uma contra-estratégia, uma outra ação? Eu queria pensar nesses dois cenários. Perfeito. Bom, eu diria que a realidade mais comum é sempre um misto dos dois. Para a gente ser bem realista com quem está nos ouvindo, né? Às vezes a gente estoura no norte, acerta tudo, é muito bom. Às vezes, raramente, dá tudo errado, mas acontece também. Mas normalmente é um misto dos dois. E é o que é com todas as empresas, né? É a vida real como ela é. Quando um empresário tem o suporte de um consultor do lado dele, o que vai acontecer é que ele vai ter mais uma pessoa de fora que não está imersa no problema, com experiência, com passagem por grandes empresas, para desviar daquele problema ou superar aquele obstáculo de maneira mais eficiente, gastando menos, né? Menos tempo, menos dinheiro, né? Então, os obstáculos eles vão surgir, né? E aí a gente vai estar junto para poder... porque esse plano ele é vivo, né? Assim, você monta um plano, o famoso PDCA, né? Você planeja, você executa, você controla e você ajusta. E não para, esse ciclo não para, né? Então, normalmente quando a gente consegue montar um plano e é bem executado, mesmo que o cliente fale, não, pera, agora eu vou respirar, vou manter esse resultado bom por um tempo, ele normalmente continua, quando números falam, porque ele quer garantir que a empresa ainda está dentro do trilho, né? Não saia do trilho. Então, isso é muito interessante também. Essa questão do plano ser vivo, as metas que a gente define. Então, definir uma meta que esse mês. Vamos supor que chegou no próximo mês. Eu posso ir ajustando a minha meta mensalmente? Como que você indicaria essa revisão? Sinceramente, não. Depende muito da maturidade da empresa. Então, por exemplo, uma empresa que nunca trabalhou com metas, a gente não tem nenhum histórico. Eu vou fazer uma meta de no máximo 2, no máximo 3 meses, vai. No máximo 3 meses. E aí não vou mexer nesses 3 meses. Agora, uma empresa um pouco mais madura é meta anual. Então você não mexe na meta. Só que você mexe na estratégia para atingir o resultado. Então, planejei faturar 10 milhões no ano. Pô, chegou março ali, eu tô vendo que o resultado até março, a parcial não tava legal. Pô, precisou ajustar alguma coisa. Aí você vai ajustar a estratégia, mas você não vai mexendo, você não vai reduzir a meta por conta disso. Você vai ver o que não deu certo. A gente tinha uma lógica para criar essa estratégia. O que aconteceu? Surgiu qual que é o fato novo? Surgiu um concorrente novo, surgiu um produto novo, o nosso melhor vendedor saiu. Enfim, a gente vai entender o que houve e se reajustar em cima dela, mas sem mexer na meta, né? Entendi. Então não dá para fazer aquele caso, chegou na meta, dobra a meta. Não. Deixar a meta em aberto. Não. Com a gente não faz sentido. O que a gente faz são metas curtas para empresas que não têm maturidade para trabalhar com meta. Não estão acostumadas com isso, mas não mexer na meta não faz sentido.
E aí, por exemplo, se eu tenho a meta anual, então a minha meta é R$ 100.000 pro ano. E aí, se vamos supor que aconteceu de chegar no meio do ano, eu alcancei a minha meta. Aí pode fazer sentido ajustar, porque já vai ser maior, ou eu alcancei a minha meta? Sinceramente, eu não defendo que ajuste Uhum. e o planejamento foi mal feito. Essa é a realidade, né? A não ser que, pô, não, pera, toda minha ação deu certo, só que aconteceu algo de novo, história do fato novo. Pô, não, sei lá, cara, eu dei uma entrevista, o negócio bombou, 100 pessoas chamaram, eu não esperava. Tá, tudo bem, beleza, foi um fato novo bom. Mas se você não fez, se não aconteceu nada fora da curva e você faturou 100 mil em junho, você não planejou bem. Então a gente pode dizer que o planejamento ele te traz o máximo de previsibilidade possível, né? Para você entender. Esse é o objetivo do planejamento. E é justamente nele que você define também os orçamentos que você vai colocar para cada categoria, né? Se você projeta errado, você vai ter um custo errado também, né? Exato, exato. Você pode. Assim, aqui a gente está falando de um nível de sofisticação bem alto, né? Então, grandes empresas têm isso tranquilamente, mas falando de pequenas e médias, raríssimas. Pouquíssimas têm. Então, é um nível de sofisticação de planejamento bem alto. Mas é verdade. Se você fatura o dobro, dependendo do seu segmento, você pode matar o caixa da empresa. Então, como assim o financeiro não se planejou para faturar 200 mil no ano? Né? O exemplo que você deu. Pô, eu precisava dessa informação antes para correr atrás de dinheiro antes e não correr atrás em cima da hora que eu corro o risco de não conseguir ou certamente vou pagar muito mais caro. Então, pensando no nível de eficiência excelente, o planejamento foi muito mal feito se você chegou no resultado com metade do tempo. E como que eu pego o planejamento para a empresa que está começando? Porque se eu pego uma empresa que já tem dados, já tem informação, eu consigo ter uma noção maior. Mas e para essa empresa que está iniciando? Estou montando meu planejamento inicial para começar o meu negócio. Até você deu o exemplo no outro episódio de uma empresa que te contratou para fazer o planejamento, né? E aí, qual que é a base que você utiliza para montar esse planejamento? Bom, a gente pode analisar concorrentes e a gente pode analisar a capacidade de investimento dessa empresa. Então, por exemplo, eu estou fazendo ainda, é um trabalho que está acontecendo, um planejamento estratégico para uma escola de inglês. E eu não tenho problema nenhum de falar, ela tinha uma expectativa de muitos alunos nos primeiros meses. Eu falei, tá, de onde vão vir esses alunos? Não sei, a gente vai vir em tráfego pago, tá, mas olha quanto a gente está investindo para a quantidade de clientes. Aí você começa a mostrar que alguns números são muito inconsistentes. Você precisaria de um nível de eficiência de tráfego pago que é quase inatingível. Eu falo, opa, pera, não é bem assim. Então, ó, se eu vou dar um exemplo aleatório, não é o caso. Se eu investir 5 mil de tráfego pago, eu vou atingir tantas pessoas. Isso vai gerar uma estimativa de tantos leads. E esses leads vão virar tantos alunos, tantos clientes. E esses dados eu consigo pegar fazer benchmarking com outras. O próprio ChatGPT ele vai dar alguns números aproximados. Então você fala, opa, pera, se eu investir 5 mil, eu vou conseguir no máximo 10 alunos e não 200 como eu estava planejando. Então, opa, pera, então você começa a calibrar melhor o seu planejamento. Mas é aquilo que você falou. O planejamento ele tem o objetivo de ser o mais próximo da realidade possível. É exatamente isso. Nem tão, digamos que, acima do resultado, mas também nem tão abaixo, né? Porque se você vai muito abaixo, você também erra no planejamento, Você né? bagunça se você for seguir bem a risca, você vai bagunçar demais. Porque, por exemplo, eu gosto muito de pagar bonificação em casos de resultados excepcionais. Né? Então, imagina, um caso desse seria um resultado excepcional. O cara bateu 50% da meta em junho, quanto ele vai bater em dezembro? Pô, 3 vezes a meta, então você vai pagar, sei lá, 10 salários pro cara, e fica uma coisa meio fora. Não que não mereça, mas significa que você errou no planejamento. Não é que a empresa ganhou tanto dinheiro, é que você errou no planejamento, entendeu? Então, não é um objetivo, né? O objetivo do planejamento é ser preciso. A gente está agora em setembro. Você acha que quando, pensando... Porque geralmente é sempre no ciclo, né? Então eu vou fazer agora 2026. Quando do ano você acha que é o momento certo
para a empresa começar a montar o planejamento anual dela, se a gente está pensando numa empresa que vai montar o plano anual? Tá. Eu acho que depende muito de várias coisas, assim. Por exemplo, você pegar uma empresa do agro, só para dar um exemplo mais fora da realidade de hoje. Ah, já era para ter começado. E provavelmente mesmo uma empresa pequena ela vai ter. Por quê? Pô, são safras. Então não dá para você começar em cima da hora, né? Empresa que importa, né? Também tem todo o ciclo de importação, desembaraço, leva muito tempo. Caixa para empresas que importam também é muito complicado, porque você põe muito dinheiro na frente e assim por diante. Então, depende do segmento, esse planejamento tem que começar antes. Mas se a gente começar a não pensar num negócio mais tradicional, ou um comércio, ou uma indústria que compra e vende um ciclo de produção curto, ciclo de venda curto, vamos colocar aí outubro, novembro, já tem que estar... no final de novembro tem que estar pronto já o planejamento de 2026. Né? Esse seria o ideal. Né? Ah, Felipe, nunca fiz na vida. Cara, não olha para agora. Já pensa em 2026, pensa para o primeiro trimestre de 2026. E se errar, não tem problema. Cria o hábito de fazer, entende por que você não acertou, corrige e vai indo. E se eu vou montar um planejamento, e aí não estou pensando só financeiro, né? Pensando no planejamento geral da empresa, porque se eu for pensar no financeiro, tem que pensar no comercial, e aí eu tenho que Perfeito. pensar na Em empresa tudo. como um todo, né? Você acha que é uma atividade que ela tem que ser feita pelos sócios ou é algo que precisa ser compartilhado por toda a empresa? Excelente pergunta também, Jefferson. Normalmente a empresa tem algumas peças-chaves. Mesmo que seja uma pequena empresa, ela vai ter ali um funcionário de mais confiança, ou que está há mais tempo, ou que ele é mais engajado. Eu acho que essa pessoa ela precisa participar da construção do planejamento. Então ele vai palpitar para onde a empresa vai, o que a empresa precisa corrigir, quais são os pontos fracos da empresa que a gente precisa trabalhar, quais são os pontos que a gente precisa explorar. Então, mesmo que essa pessoa não seja um diretor, mas seja uma pessoa engajada ali, da confiança, essa pessoa participa. Os outros não. Não participam da construção. Mas depois eu acho legal você compartilhar, pelo menos grandes números, para a empresa. Né? E aí, de novo, uma questão de cultura. Você não vai na primeira reunião que você nunca fez com o seu time, dizer, essa empresa, esse mês a gente deu X mil de lucro ou X mil de prejuízo. O funcionário ele não está preparado para aquela informação. Né? Isso pode reverberar diversas maneiras. Né? Então, de maneiras positivas ou negativas. Então, você não quer isso agora. Mas à medida que você vai trazendo essa maturidade para o time, também acho legal fazer uma reunião com o time. A gente faz, os números falam, esse mês foi bom, esse mês foi bom por isso, foi ruim por aquilo. Para onde a empresa está caminhando, onde a empresa quer chegar. Você compartilhar isso cada vez mais com o seu time, eu acho importante. Né? Não pedir opinião de todo mundo. Legal, porque às vezes você pega muita opinião e não consegue ter o norte correto também, né? Porque assim, se você for pedir opinião, é aquilo que você falou no primeiro episódio que a gente fez. A pessoa tem que estar disposta a ouvir. Então, e quem dá a opinião quer um retorno. Então eu te peço uma opinião. Eu não posso pegar a sua opinião, esquecer de você e trabalhar. Eu falo, Jefferson, sua ideia foi muito legal, a gente vai implantar. Isso é fácil. Jefferson, sua ideia não foi legal, a gente não gostou por causa de... Você quer um retorno. Você quer se sentir ouvido de verdade. Então, se você não está preparado para executar isso como um todo, então não pede opinião, né? Então tem isso, né? Não, legal. Agora, só pra gente ir pro nosso conselho de amigo aqui, você pensar numa empresa que tá querendo montar o planejamento dela, mas nunca fez isso, e agora já tá chegando aí o momento, né, dela Aham. fazer isso, que conselho que você daria pra ela conseguir tirar isso do papel? Usar uma ferramenta chamada Business Model Canvas. Você tem lá para quem você vende, como você ganha dinheiro, quais ferramentas você vai usar, etc. Dá uma boa clareza você responder isso com carinho, com atenção, dedicar tempo a isso. E, claro que eu vou puxar a sardinha, fazer um bom planejamento financeiro. Né? Bom planejamento financeiro é quantos clientes eu vou atender, quanto eu vou faturar, quais são meus custos diretos, quais são meus impostos. Por mais que você não goste de fazer isso, faça no mínimo entradas e saídas ali do esperado. Sabe? E se eu vender o dobro, se eu vender 3 vezes mais, se eu vender 4 vezes mais, quanto que eu preciso vender para chegar no meu ponto de equilíbrio? Precisa. É assim, gente, não existe montar negócio sem isso. Não existe.
Ah, mas eu nunca tive isso e eu ganho dinheiro. Cara, é uma agulha no palheiro, entende? É muita sorte envolvida. Então, montar um bom planejamento financeiro é importante. Posso fazer mais um comentário? Pode. A gente falou bastante de serviço, né? Ah, faz uma videochamada e vende. Mas isso vale também para o comércio. Então, eu me lembro que antigamente, hoje deve ter maneiras muito mais modernas de se fazer isso. Mas antigamente, quando ia se abrir uma franquia do comércio, eles colocavam uma pessoa contando quantas pessoas passavam na frente daquele ponto antes de comprar aquele ponto. Por quê? Porque se passassem poucas pessoas, eles tinham lá uma taxa de conversão de que, sei lá, a cada 100 pessoas que passavam na frente da loja, 3 entravam. Então, se eles precisassem que entrassem 20 pessoas por dia, eles precisariam que passassem pelo menos tantas pessoas na frente da loja. Né? Então, se não passasse 200, 300, sei lá, não fazia sentido para eles. Então, essa é um funil invertido para o comércio, para a rua. Não estou falando nem de marketing digital, estou falando da avenida mesmo. Né? Então, às vezes você tem uma perspectiva de faturamento, poxa, às vezes dá dó. O cara monta um negócio enfiado, escondido, não passa ninguém, não entra uma pessoa e você vai ver a pessoa achou que ia vender 100 mil por mês e tá vendendo R$ 500. Sabe? Você fala, cara, muito, muito desproporcional. Então, o planejamento ele serve para você não cair nisso, né? E ter a vivência da realidade, né? Porque Exato. se você coloca lá na planilha, eu vou faturar 100 mil reais, a A, planilha aceita a tudo, né? planilha aceita tudo. Mas você tem que ter a vivência do que é a realidade, né? Exato. E assim, quanto mais você quebra isso, melhor. Então você pensa assim, poxa, vou abrir uma. Eu falo porque às vezes eu vejo, né? Na minha cidade mesmo, você abre um negócio, você vê, cara, não tem movimento. Né? E dá dó. Aí a pessoa planejou vender 100 mil por mês. Cara, 100 mil por mês é quanto por dia? Porra, 3 pau por dia. Tô arredondando, tá? Pô, 3 pau por dia. Será que eu vou vender 3 pau numa segunda-feira? 3 pau numa segunda-feira, cara, é vender, sei lá, 1.000 de manhã, 1.000 à tarde, 1.000 à noite. Puta, 1.000 de manhã? Será que vende? 1.000 de manhã? Qual que é o meu ticket? Porra, R$ 40. Quantas pessoas precisam entrar de manhã? Aí você começa a fazer a conta, você fala, não, cara, é muita gente, não dá. Vou calibrar melhor. E o planejamento é você fazer exatamente isso. Alguém com muita experiência vai fazer isso mais bem feito. Mas uma pessoa que não tem experiência nenhuma vai conseguir chegar em números mais precisos do que está na cabeça também, sabe? Acho que essa é a ideia. Eu fiz uma conta simples um dia com um amigo meu, que ele estava querendo comprar uma impressora 3D para fazer umas peças lá. E aí a gente foi fazendo as contas e justamente conseguiu entender que não valia a pena, porque ele conseguiria produzir, acho que eram 10 peças só no mês e o valor dela não passaria ali de R$ 100. Então eu falei, tá vendo, você vai praticamente ficar no prejuízo aí todo mês e não vai conseguir evoluir porque a capacidade produtiva da impressora é bem limitada. Então, se ele já estava pensando em comprar e já estava quase comprando. E aí, Isso. justamente a gente ter conversado, ele conseguiu pensar um pouco melhor na possibilidade. Então, às vezes, é parar um pouco para analisar de forma um pouco mais... Porque é isso, é fácil eu colocar lá, eu quero faturar 100 mil reais. Mas começa a quebrar um pouco isso, né? E no dia, e na hora, quanto que eu vou ter que vender por dia para chegar nesse faturamento? E aí, será que isso é viável mesmo ou não, né? Então, tentar colocar um pouco mais na realidade e ir quebrando essas informações para não ficar muito só na planilha ali, só colocar informação no dado que eu quero informar, né? E aí, eu acho que o pessoal não faz isso por alguns motivos, né? Primeiro porque tem gente que não pensa dessa maneira, né? Não é a forma da pessoa pensar, como a minha durante muito tempo não foi voltada para o marketing, né? Para comunicação, demorei para entender isso, então não é a forma de pensar. Outra, a pessoa também tem medo da realidade, né? Tem medo que aquele número mostre para ela, pô, ela queria tanto comprar a máquina de imprimir, né, Jefferson? Você tirou esse sonho da vida dela, né? Então, tipo, mas, cara, se você não faz isso agora, lá na frente você vai ter um problema maior, né? E às vezes não é para mudar o sonho, é só para você ajustar. Às vezes o cara comprou uma máquina maior, pode ser mais negócio. Isso. Né? Porque, pô, maior ele vai conseguir imprimir 100, então custou o dobro, mas ele vai faturar 10 vezes mais. Então, tem tudo Sim. isso, né?
E entender também, às vezes, por exemplo, né, que eu tenho que vender 1.000 peças. Pô, e aí você tem que ter essa noção, né, de que, igual você deu o exemplo das inscrições dos alunos, não é tão simples assim, mesmo que eu saiba, eu preciso de 100 alunos inscritos aqui. Mas será que é tão simples assim você conseguir esses 100 alunos, né? E eu acho que uma vivência prática do negócio, né? Então, conhecer um pouco do segmento Sim, ajuda bastante nisso. Sem dúvida. Porque quanto mais experiência você tem, Sem mais dúvida. noção você vai ter Perfeito. de visão, né? Então, isso ajuda bastante. Bom, Felipe, primeiro eu queria te agradecer. Imagina. Foram 3 episódios incríveis. O Felipe veio de longe aqui pra gente gravar, disponibilizou o tempo. Então, eu espero que vocês tenham absorvido muito conteúdo desses 3 episódios. Fiquei realmente muito feliz. Foram ótimos episódios. Se você não assistiu os outros 2, então no primeiro a gente falou sobre marketing do financeiro, do marketing, e no segundo a gente falou sobre precificação. E a ideia nesse é a gente falar um pouquinho de planejamento, então a gente abordou aqui 3 etapas diferentes. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela disponibilização. A ideia é a gente trazer aqui uns conteúdos diferentes pro Marketing Caos, então acho que você contribuiu demais. E só pra gente finalizar, fala mais uma vez aí do seu negócio, onde que as pessoas podem te encontrar e faz aí o seu pitch de encerramento. Perfeito. Jefferson, muito obrigado, foi um prazer. Adorei as perguntas que, sem dúvida, vão ajudar muito quem escutou aí o podcast. A nossa consultoria vem ajudando mais de 100 empresas no Brasil inteiro a conseguirem ter mais lucro. Então, a gente tira a empresa do vermelho para lucrar até 28% do faturamento. Essa é a nossa meta. De todos os segmentos, a gente tem consultores especializados em cada segmento. E não importa o nível de organização que esteja o seu financeiro, a gente consegue sair do zero, da total bagunça, para em até 60 dias organizar a empresa, entender quanto ela precisa vender, quais são os produtos que dão mais lucro, quais são os clientes que dão mais lucro, e colocar a casa em ordem e traçar um plano para fazer com que esses empresários tenham sucesso, né? E não permitam que essa empresa seja um pesadelo, mas seja um sonho realizado mesmo. É isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado dos episódios. Temos aí mais um Marketing Caos entregue. Semana que vem estou de volta para mais um episódio. É isso e até mais. Valeu, Felipe. Obrigado.